Escolhemos a vida. Este evento proposto pela Arquidiocese de Maceió chega agora à sua terceira edição. Realizado sempre pela Pastoral da Saúde, o evento é realizado na frente da Igreja de Nossa Senhora do Livramento, no Calçadão do Comércio. Sempre com apresentações teatrais, testemunhos e palestras, o evento visa conscientizar a toda a sociedade civil alagoana de que aborto não é solução, como faz questão de frisar o padre Cícero Lenisvaldo na entrevista que agora segue, de que o evento não é somente para católicos, mas para todas as pessoas de boa vontade. Olha, o problema da prática do aborto, né, esse atentado contra a vida, não é uma questão que se refira somente àqueles que têm fé, né? Não é um problema somente de fé, é um problema da razão humana, né? O ser humano deve entender que a vida é o bem maior que a gente deve preservar, né? E aí, portanto, os católicos, eles devem colaborar com tudo aquilo que se refere com a vida, a defesa da vida, com a verdade. E depois também, claro, que primeiramente é uma questão da razão humana, que nos faz entender que a vida deve ser protegida, tutelada. E aí também uma questão de fé, porque nos mandamentos, Deus diz, no 5º mandamento, né, não matar, não destruir a vida do semelhante. E a prática do aborto aqui no nosso país e no mundo inteiro é uma coisa terrível. É o maior genocídio que a humanidade já enfrentou. Por ano são mais de 45 milhões de seres humanos indefesos, né, que são abortados. E por isso nós que temos fé, que cremos no Evangelho, que obedecemos à lei de Deus, temos o dever de nos comprometer com qualquer iniciativa que seja em defesa da vida humana. Sobretudo daqueles que são mais necessitados de serem protegidos, né? Os embriões, os fetos, que já são seres humanos, portanto. Essa é a segunda ou terceira edição do Escolhemos a Vida aqui na Arquidiocese, correto? É a terceira edição. É um evento organizado pela Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Maceió, que é uma organização da Igreja, né? Existe a nível internacional, a nível nacional e a nível diocesano também. E aqui na Arquidiocese eu sou o encarregado, né, de acompanhar as pessoas que acompanham os enfermos nos hospitais. E já há 3 anos então que a gente realiza essa iniciativa para alertar a sociedade sobre essa prática, né, o perigo que nós temos para a sociedade brasileira se de repente a gente tolera uma prática como essa do aborto, né? Porque se agora, imaginemos, a gente tolera que uma criança gerada no ventre materno seja eliminada, essa vida seja destruída, então a gente vai abrindo portas para outras situações. O que é que nos impede de no futuro também destruir a vida humana de pessoas adultas, etc., né? Então é uma maneira da gente alertar a sociedade para isso. Tanto que se fala nos Estados Unidos já do chamado aborto pós-parto, né? Enfim, ou seja, você já não tem mais a vida dentro em seu período de gestação, mas depois dela também infanticídio, né? Isso, é o infanticídio, né? É um assassinato de um ser humano. O que muda somente é o tempo, né? Porque no caso do aborto, aquele ser humano é assassinado no útero materno, o infanticídio depois. Mas se a gente vai abrindo espaço, como alguns legisladores querem, né? De legalizar o aborto de crianças, que já é legalizado, infelizmente, dos anencéfalos, depois com crianças com microcefalia. Daqui a pouco vão entrar com a luta para legalizar o aborto de crianças com Down. E aí é como eu disse, daqui a pouco qualquer ser humano pode ser destruído por qualquer coisa. A vida humana perde todo o valor, toda a dignidade. Bom, dependendo da forma como foi realizado o aborto, a mulher pode apresentar desde infecções, hemorragias, alguns casos em que a mulher usa medicação em que que é causticante, então onde a medicação encosta, ela queima, fura a pele, às vezes pega um vaso sanguíneo e sangra consideravelmente. A mulher pode chegar até a choque hipovolêmico por perda sanguínea. Se for realizado um aborto em clínicas que não tenham uma adequada higienização do material utilizado, ele pode ocorrer infecções, pode invadir a cavidade com instrumentos contaminados, leva a infecções que podem ser apenas localizadas no útero, que podem comprometer o útero localmente e induzir a uma esterectomia, um tratamento mais invasivo para controle da infecção, ou se espalhar, levando a uma infecção generalizada e a óbito até.
Pode haver perfurações uterinas na tentativa de estimular ou causar o óbito do concepto, invadindo a cavidade com o instrumento. Você pode perfurar o útero, perfurar órgãos vizinhos ao útero, como o intestino, que é contaminado, e iria também causar infecção abdominal, que pode culminar também com infecção generalizada. Pode causar outras complicações que não levem de imediato à morte, de imediato assim, em poucos dias à morte, mas que fiquem para sempre com a mulher. Como, por exemplo, no ato da curetagem pode ser feito errado, equivocadamente, uma curetagem com uma pessoa não muito habilitada, e aí ele pode raspar tanto o útero que as paredes do útero colabem. Isso chama síndrome de Asherman. E aí impede que haja uma menstruação, que haja uma nova gestação. E, dentre outros tipos de alterações causadas que podem levar a complicações de colo, para forçar a abertura do colo uterino, que incapacitaria a mulher de manter a gestação livremente, sem precisar de tratamento, numa gestação futura, tirando essa capacidade do colo em reter a gestação dentro do útero, e dentre outras menores que podem levar também a dificuldades de gravidez. Com Priscila Tenório, que é psicóloga e professora. Priscila, qual a importância de participarmos de um momento como esse, Escolhemos a Vida, para dizermos sim à vida? É importante porque assim toda a vida é valiosa para Deus e para a sociedade, né? Então é importante que a gente se oponha a essa cultura de morte. Precisamos dizer sim à vida, porque se nós dizemos não, ela não vai crescer, não vai gerar, não vai melhorar a sociedade e não vai trazer frutos, tanto para a igreja, para a sociedade, no geral para o nosso mundo que está tão carente, que está cada dia mais, violência, relatos de mortes, assassinatos, homicídios e o aborto crescendo, essa cultura de morte. Então a gente precisa, como cristão católico, precisa se posicionar, precisa dar voz a essas vozes que não podem falar, e que estão querendo silenciar. Paulo, nós vemos na mídia muitas campanhas a favor do aborto, mas não se fala das consequências do aborto. Quais as consequências que o ramo da psicologia geralmente aponta para um abortamento? Veja bem, os danos psicológicos para uma mulher que sofre o aborto ou que provoca o aborto, eles são diversos. Os mais comuns são as depressões, são os mais comuns, Mas temos os transtornos de ansiedade generalizada, E em alguns casos, esses quadros de depressão evoluídos podem inclusive levar à tentativa do suicídio. É um prejuízo muito grave para a saúde mental e emocional da mulher.